Bom, então agora está gravando. Então, na aula passada, eu havia feito ali uma introdução a respeito das catilinárias, uma brevíssima introdução para que a gente tivesse o mínimo de conhecimento para que a gente entrasse no assunto. Então, as catilinárias, elas são uma obra de Cícero. Catilina era um conspirador contra a República e Cícero escreve 4 orações contra este homem, Catilina, para denunciar o plano de tomada de poder que ele estava tramando ali por detrás das cortinas. Então, Cícero, em pleno Senado, no meio de todos os senadores, ele lê, né, faz a primeira leitura da primeira oração contra Catilina, expõe todos os planos de Catilina na frente de todos. E Catilina, salvo engano, ele também estava presente. Então, assim, de uma coragem, um homem de uma coragem muito grande. Então, esse era o intuito das catilinárias, né? Denunciar o intento de Catilina da tomada de poder e da derrubada da República. Então, Cícero faz a sua oração e, no final das contas, ele consegue decretar a morte de Catilina. Cícero, por decretar a morte de Catilina, ele é exilado, porque ele fez isso sem o consentimento do povo, e alguns conspiradores, depois de Catilina, fizeram uma trama para exilar Cícero, e Cícero é exilado, Catilina é morto, no final Cícero também é morto, e aí isso está na aula passada. Então, um breve resumo. Vamos continuar aqui algumas observações sobre a vida de Cícero. Então, Cícero, né? O sobrenome Cícero vem da palavra Cícer, que significa grão de bico. Segundo Plutarco, o nome fora dado a um antepassado de Cícero que tinha um defeito no nariz que parecia um grão de bico. Então, segundo Plutarco, o nome Cícero teria tido a sua existência de um antepassado que tinha um defeito no nariz, e aí foi lhe dado, esse defeito parecia um grão de bico. Não sei se vocês conhecem um grão de bico, podem procurar aí depois, e por isso o nome ficou Cícero, né? Com esse significado de grão de bico. Porém, é, no entanto, mais provável que a família de Cícero tenha prosperado no cultivo e na venda de grãos de bico. É uma hipótese aí um pouco mais séria, mais provável, talvez. No entanto, Plutarco, que é uma fonte histórica muito... a qual se recorre muito, ele diz que o nome vem dessa questão do nariz de um antepassado ter essa forma de um grão de bico. Segundo Plutarco, Cícero foi aconselhado a mudar de nome ao entrar na política, mas não quis. Disse ele que seu nome seria muito mais glorioso do que Escauro e Catulo. Então, não sei se vocês conhecem Escauro e Catulo. Escauro eu não conheço a história, mas Catulo eu conheço alguma coisa. E Catulo foi um homem muito importante. E Cícero, quando lhe é pedido para mudar o seu nome, por causa talvez dessa referência do grão de bico, desse defeito no nariz, né, seria talvez um nome não muito popular para a política da época, né, e de qualquer outra, né? Imagine um político hoje com o nome de grão de bico, né? Vote no grão de bico, fica muito esquisito, né? Então, Cícero também foi-lhe pedido para que ele mudasse, para que ele talvez tivesse um nome mais popular. E ele diz, não vou mudar porque o meu nome, esse nome, Cícero, vai ser muito mais glorioso e famoso do que o de Catulo e do que o de Escauro. E, de fato, foi, né? Cícero, ele representa uma época, ele representa um estilo, ele cria um estilo novo. Até então, né, obviamente, se ele criou, era um estilo desconhecido. A prosa de Cícero, ela inaugura uma nova época na escrita, que perdura até hoje, tanto que a gente está estudando aqui a respeito de uma obra dele. Então, Cícero esteve na Grécia para ser educado e foi dos gregos que aprendeu sobre teoria e prática da retórica. Então, se eu não me engano, o próprio Catulo, ele via com maus olhos a entrada dessa cultura grega em Roma. Ele dizia que isso iria enfraquecer o espírito dos romanos, ia fazer com que eles perdessem a nacionalidade, deixando que outra cultura, né, tomasse forma dentro do cotidiano, da vida deles. No entanto, Cícero faz ao contrário. Cícero vai beber das fontes gregas e traz isso para Roma, não como teoria, mas em aplicações. Então, esse é um ponto importante de Cícero. Ele vai, aprende com os gregos, traduz isso
em coisas práticas, para que o pessoal, o povo aplique na política, na cultura, no dia a dia, não sei, nas questões da época. Então, Cícero aprende com os gregos, traduz isso para Roma, insere no contexto romano e traduz tudo em ações práticas. Cícero era um talentoso estudante de grande erudição, o que lhe permitiu estudar o direito romano com Quinto Múcio Scaevola, um dos maiores juristas de sua época. Então, certamente, na aula passada eu falei que Cícero ele era um homem de uma família rica, porém não aristocrata. Então, assim, Cícero, embora ele tivesse ali boas condições, para que ele chegasse onde ele chegou, certamente ele tinha que ser um homem de gênio, ele tinha que ter uma certa diferença dos seus demais. E ele era um homem de muita inteligência, tanto que ele estudou com um dos maiores juristas da época. O primeiro grande caso, ou seja, né, Cícero ele era um advogado, né, só que uma breve explicação. O primeiro grande caso no qual Cícero atuou foi a defesa de Sexto Rócio, acusado de patricídio. Então, Sexto Rócio foi acusado de matar o próprio pai. E Cícero sai em defesa, na sua primeira demanda ali, ele sai em defesa de Sexto Rócio. Sexto Rócio era acusado de ter matado o pai, Cícero foi, não, ele não matou e vou defendê-lo aqui. Né? Como eu disse, é um homem de coragem. No seu primeiro caso, você pegar no primeiro atuação que você vai fazer caso desse, não é uma coisa muito fácil. Cícero corajosamente acusa os favoritos de Sula, que travavam uma guerra social contra Pompeu e Estrabão. Então, assim, esse homem que acusava o Sexto Rócio, aliás, né, Sexto Rócio era acusado de patricídio. Cícero vem em defesa de Sexto Rócio para provar que ele não matou o próprio pai, e ele acusa os favoritos de Sula. Sula era um homem que estava em guerra com Pompeu, ou seja, ele era um dos maiores ali em Roma, se não o maior da época, ou pelo menos Pompeu e Sula estavam em pé iguais. Então ele acusa os maiores aliados de Sula, num momento de uma guerra civil. Então, assim, ele entra para a questão da advocacia e para advogar com os dois pés. Ele já vai contra os maiores que da época. E é um cara que está começando, né? Então, como disse, é um homem de coragem. Cícero ganha a causa. Isso ainda é mais impressionante. Além de tudo isso, dessa coragem, de ser a primeira demanda dele, ele ganha a causa e em seguida vai à Grécia. Mas ele sai, por que ele vai à Grécia? Porque ele fica com medo de sofrer represálias por parte do pessoal de Sula. Ele acaba de condenar, de desmascarar os favoritos de Sula, que estava ali lutando pelo poder, e aí, quando ele ganha a causa, ele vai para a Grécia para evitar algumas vinganças por parte de Sula. Então, aqui um breve relato a respeito da vida de Cícero. Agora, como eu disse, são pequenas passagens aqui. Na outra aula eu falarei mais um pouco. Hoje, agora, a gente já vai entrar no texto novamente. Deixa eu voltar aqui. Gente, por que eu estou usando um caderno aqui? Porque, como eu disse, eu estou estudando isso daqui ao mesmo tempo em que eu passo para vocês. Se fosse uma aula que eu talvez tivesse preparado anteriormente, como era o meu intuito, né? Eu estaria com a coisa mais fresca na cabeça, mais quadradinha. Mas aqui não, é um estudo dirigido. Ao mesmo tempo que eu estou estudando, estou passando também para vocês. Se alguém puder dar um ok em relação ao áudio, à imagem, tá? Só para que eu fique tranquilo aqui, para que eu tenha um retorno, saber se está chegando bem. Tá sim, tá ótimo. Perfeito. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que é o texto inicial dessas catilinárias, das orações que Cícero fez contra Catilina, que queria ali tomar o poder em Roma, queria derrubar a república. Maiores pensadores, professor Olavo de Carvalho. Posso dizer? Bom, então esse aqui é o texto, é o início das catilinárias. Quousque, é só esse trecho que nós fizemos na aula passada, fizemos só esse trechinho aqui, ó. Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra,
Até quando, enfim, Catilina, abusará da nossa paciência? Então, ele já começa aí o texto dele em pleno Senado, com os dois pés no peito de Catilina, né? Até quando, Catilina? Até quando, enfim, finalmente, até quando você vai continuar aí abusando da nossa paciência? Chega, Catilina. Então, eu fiz a tradução na aula passada desse trecho, comentamos, né, a respeito do tom que Cícero usa, um tom agressivo, né? Imagina aí você falando com alguém que está fazendo algo que você não gosta. Você chega para a pessoa e fala, olha, fulano, até quando você vai continuar com isso, né? Não é um tom muito amistoso, né? É um tom de ameaça. Olha, ou você para com isso, ou eu vou dar o meu jeito aqui, né? Então, esse é o tom o qual Cícero inicia as suas orações. E hoje a gente vai dar seguimento aqui, ó. Vamos fazer esse trecho aqui, ó. Quando etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem cesse frenata iactabit audatia. Então, aqui, ó, esse trecho. Semana passada fizemos cousco tandem abutere Catilina paciência nostra, e agora entramos aqui. Quando etiam furor iste tuos nos eludet? Uma outra pergunta. Quem ad finem cesse frenata iactabit audatia? Então, vamos pegar esse primeiro trecho aqui, ó. Quando... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Bom, então vamos aqui. Vamos pegar esse trecho. Quando etiam furor iste tuos nos eludet. Vou compartilhar aqui mais uma tela com vocês. Bom, então esse é o trecho que nós vamos fazer aqui, ó. Nós acabamos de ver lá. Passei aqui para o Word para ficar um pouco mais didático, né? Não dá para fazer por lá. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos pegar cada uma dessas palavras aqui, procurar no dicionário e ver os possíveis significados que elas possuem, tá? Então, vamos começar aqui por quando. Vocês enxergaram essa tela aqui do Word? Sim, tô vendo, sim. Então tá. Então vamos agora, a gente vai passar para a tela aqui do dicionário. Se por acaso alguma hora eu falar, olha, essa tela aqui que vocês estão vendo e não estiver aparecendo a tela, alguém me dá um alô aí, tá? Fazendo um favor. Então vamos aqui para a tela do dicionário. Nós vamos procurar a palavra quando. Esse dicionário que eu disse na aula passada é um dicionário online. É conveniente que cada um tenha um dicionário físico. Porém, eu mesmo confessei que há 5 anos eu utilizo esse daqui e um outro que ele é a tradução para o inglês, quando eu quero mais questões específicas. Ele não é tão fácil de se acessar. Esse daqui é mais fácil, porém, há algumas coisas que a gente não acha. Então, vamos procurar pela palavra quando. Acho que está travando aqui por conta da internet. Espera aí, vamos tentar de novo. Estou travando por conta da internet. Só um minutinho que eu vou fazer com que volte aqui o dicionário para que vocês possam ver. Só um minuto. Bom, não quer aparecer o dicionário aqui, mas, em todo caso, eu tenho aqui eu queria que vocês vissem, né, o modo pelo qual a gente procura algumas palavras e entender os significados possíveis no dicionário, mas não está funcionando, daqui a pouco eu tento de novo. Em todo caso, quando, no dicionário, ela vai estar aqui com a letra N, no texto ela aparece com a letra M, porém lá a gente acha
tranquilamente. É um advérbio interrogativo com significado de há quanto tempo? Uma pergunta, né? Um advérbio interrogativo. Ele inicia uma pergunta. Há quanto tempo alguma coisa? Certo? A segunda palavra é essa daqui, etiam. Etiam também é um advérbio e os significados possíveis são esses dois aqui, né? Tem outros no dicionário, mas eu escolhi dois aqui para deixar para a gente ver. Ainda, também. Furor. Essa palavra aqui, no dicionário, a gente procura lá, a gente vai ver que é um substantivo masculino, é o furor, a raiva, a cólera. A próxima é o iste. Iste é um pronome demonstrativo, o significado é este, esta ou isto, né? Tuus, um pronome possessivo, teu, tua. Nos, um pronome pessoal, né? Quando fala se trata de nós, né? Quando nós estamos num conjunto de pessoas, nós. Então, eu coloquei aqui uma referência do Pai Nosso, né? Sed libera nos, mas livrai-nos livrai-nos a nós, né? É um objeto do verbo, livra. Quem livra, livra alguém de alguma coisa. Livrai a quem? Livrai a nós, livrai-nos do quê? Do mal, né? Esse é o Pai Nosso. Sed libera nos amá-lo. Aqui tem essa mesma forma aqui do pronome pessoal, nos. E a próxima forma aqui, a próxima palavra é eluded. No dicionário, nós vamos encontrar essa palavra eluded nessa forma aqui, ó, eludo. As palavras em latim, elas sofrem algumas alterações. Deixa eu voltar aqui. Bom, então as palavras em latim, elas sofrem algumas alterações. Não são todas as palavras. Os advérbios, por exemplo, do mesmo jeito que nós encontramos eles no texto, nós encontramos eles também no dicionário. Porém, substantivos, pronomes, adjetivos, verbos, essas palavras elas sofrem alterações a depender do uso que está sendo feito dela no texto. Então, como eu mostrei o exemplo aqui para vocês, ó, no texto a gente encontra aqui, ó, eluded. No dicionário, porém, a gente encontra essa forma aqui, eludo. Então, eluded, ela é uma forma alterada dessa forma aqui, eludo. É um verbo. O sentido desse verbo é esquivar-se, zombar, enganar. Então, na outra aula eu falei, e não é demais repetir aqui, porque, como eu disse, a princípio, nós vamos, eu acho que eu falei para a Priscila, não estava gravando ainda, mas nós vamos, no começo aqui, antes de conhecer a gramática, nós vamos usar o quê para fazer as traduções? Princípios racionais da linguagem, né? Toda a linguagem humana, né? Se a gente esquecer um pouco a questão das particularidades da gramática, do inglês, do português, do latim, do francês, toda a linguagem humana, ela tem um pano de fundo que é semelhante. E, na outra aula, eu falei que a palavra mais importante que nós temos numa frase, num período, numa oração, é o verbo. Por quê? É o verbo que nos dá a maior quantidade de informações que a gente precisa a respeito da frase que a gente está lendo. Então, vamos pensar aqui nessa palavra aqui, ó. A gente está lendo essa frase aqui. Quando etiam furor istetus nos eludet. Nós pegamos aqui, fizemos a tradução. O que eu fiz aqui embaixo? Eu coloquei a tradução em português seguindo a mesma ordem do latim, né? Olha lá, ó. Quando, há quanto tempo? Coloquei aqui embaixo, ó. Há quanto tempo? Etiam, ainda. Furor, furor, a raiva. Iste, este. Tus, teu. Nos. Eludo, zombar. Então, é uma pergunta, né? Tá aqui. Tem o ponto de interrogação. O latim não usava pontos, mas pelo tom da conversa a gente pode deduzir que é uma pergunta, a gente consegue deduzir. Tanto que a frase anterior que nós lemos na semana passada era uma pergunta. Então aqui está seguindo a mesma lógica da frase anterior, também fazendo uma pergunta aqui, Cícero fazendo uma pergunta para Catilina. Então uma tradução aqui, do jeito que, traduzindo diretamente do latim, palavra por palavra, fica assim: há quanto tempo ainda furor este teu no zombar? Priscila? Por quanto tempo, né? Oi? Ao invés de há quanto tempo, pode ser por quanto tempo. Perfeito. Vamos chegar aí. Essa é a verdadeira tradução.
Só que aí você vai procurar no dicionário, você só encontra esse há quanto tempo. Só que pelo tom da conversa que Cícero está tendo ali, a gente vai perceber que é uma pergunta que ele joga para o futuro. Por quanto tempo? Então, mas aí a gente tem que prestar atenção no contexto da frase para que a gente possa deduzir que é uma pergunta no futuro. Em cima disso, não, aí tu vai imprimir no papel fotográfico. Que isso, assustei aqui agora. Bom, vamos voltar lá. Então, ô Priscila, você está me escutando aí, ó. Essa frase aqui, traduzindo, palavra por palavra para o português, faz sentido você falar assim em português, ó, há quanto tempo, ou como você disse, vamos colocar aqui já, ó, você já deu a opção, vamos colocar, por quanto tempo, ou há quanto tempo ainda furor este teu no zombar. Faz sentido, Priscila, essa palavra, essa frase em português? A ordem, né, precisa ser ajustada, né? Por quanto tempo ainda esse teu furor no zombar? Oi? Por quanto tempo esse teu furor ainda no zombar? A questão da ordem, Você me ouve, Priscila? é a questão da ordem das palavras e a flexão Tá bem verbal. baixo o seu áudio, tá? Tá me ouvindo? Agora sim, agora melhorou. Pode falar. Então, seria a ordem das palavras e a flexão verbal, né? Por quanto tempo este teu furor ainda nos zomba? Eu acho que ficaria mais... Isso. O que acontece? Como eu próximo. disse, como a gente ainda não está tratando a respeito da gramática, não dá para vocês saberem em que tempo verbal que está isso daqui, qual o modo. Então, a gente vai tentando deduzir, vai usando, como eu disse, princípios racionais, tentando estruturar por meio da razão, por meio da lógica, essas palavras aqui, né? A gente, como eu disse, a gente lê isso daqui seguido, traduzido direto do latim. Há quanto tempo ainda, furor, este teu no zombar? Não faz muito sentido. Se nós pegarmos, por exemplo, essa palavra aqui, ó, furor, o que ela diz para nós? Você consegue pensar em alguma coisa, Priscila? Raiva, né? O que dá para a gente, né, pensar aqui é que furor traz uma impressão de um sentimento ruim, de raiva, como a gente traduziu aqui, de cólera. A gente sabe que é um substantivo, que o furor é uma palavra masculina, mas a gente meio que para por aí, não tem como ir muito mais adiante olhando só para essa palavra furor. Isso furor não diz muita coisa para nós, né? Agora, pense na palavra aqui no zombar. O que você consegue, Priscila ou alguém, se alguém quiser responder também, o que vocês conseguem tirar dessa palavra, olhando só para ela, a palavra zombar, o que ela traz para vocês? Ou para você, Priscila? Mas você está perguntando o significado ou... Assim, a questão aqui é mais as Você possibilidades. Vai ficar mais claro. A pergunta, a princípio, ela fica um pouco meio assim, o que você quer dizer com isso? De fato. Mas eu quero dizer as possibilidades que o verbo, a palavra zombar é um verbo, as possibilidades que ele traz para nós. Quando você pensa em zombar, está implícito a ideia de que alguém zomba e tem alguém que é zombado, não é? Uhum. Isso está implícito. Você olhou para esse verbo, você deduz isso automaticamente. Eu posso falar para você assim, ó, Priscila, zombou. Você fala assim, quem zombou, Guilherme? Eu vou falar, olha, o meu irmão zombou. A pergunta mais óbvia em seguida é de quem, né? Então, o verbo, ele é sempre a palavra mais importante da oração, porque ele traz consigo algumas questões que estão implícitas, né? Ele dá mais ou menos o norte que a gente precisa procurar na estrutura da frase para que a gente possa compreendê-la. Coisa semelhante não acontece com a palavra furor, né? Como eu disse, a gente olha para furor, não quer dizer muita coisa, a gente sabe que é um substantivo masculino, indica raiva, mas não sei o que está querendo dizer. Ao contrário de quando a gente olha, quando a gente olha para a palavra zombar, que a gente já deduz que tem alguém que zomba e alguém que é zombado.
Então, a gente começa sempre pelo verbo. Como a gente não sabe em que tempo está, vamos colocar aqui no presente, do indicativo, zomba. Primeira coisa que a gente vai procurar é quem é que zomba, né? Alguém, nós temos aqui o verbo zomba, nós temos que ter alguém que zomba. Quais as possibilidades que a gente tem aqui entre essas palavras aqui? Quais delas pode exercer o papel de sujeito, de alguém que zomba? Um advérbio pode ser o sujeito? Não. Não pode ser o há quanto tempo zomba. Não, isso é impossível, né? Esse advérbio ainda, também, o ainda zomba? Também não. Pode ser o furor que zomba? Pode. Pode. Né? Pode. Pode ser o pronome este zomba? Não, é o único que tem é o furor, né? É o furor, porque o nos aqui não tem como. Para que fosse o nos, na verdade, teria que ser o nós, né? É diferente. Nos, geralmente, ele é um objeto de algum verbo, né? Então, aqui, provavelmente, o nos a gente já resolve, que como você disse, a opção que a gente tem para o nosso sujeito é o furor. Então, vamos aqui, colocar aqui o furor. Furor, zomba. Quem zomba, zomba de alguém, né? Qual é a outra possibilidade que a gente tem aqui para servir como complemento desse verbo? Tem algum palpite, Priscila? O nos, né? Que é o pronome, né? Nos, não pode ser quando, não pode ser etiam. O furor já é o nosso sujeito. Iste é um pronome aqui, tuus, outro pronome possessivo. Só nos resta aqui o nos, né? O furor zomba de nós. Ou o furor nos zomba. Né? Aqui a gente tem o esqueleto da nossa frase, da nossa oração. Só que a gente sabe que isso daqui é uma pergunta, como no começo da frase que nós traduzimos na semana passada. Vamos voltar aqui lá só para vocês verem. Quausque tandem abutere Catilina paciência nostra. Até quando, Catilina, tu abusarás da nossa paciência? Ele vem aqui com outra pergunta. Quando etiam furoriste tuus nos eludet? Que é exatamente o trecho que nós estamos traduzindo agora, certo? Então, a gente sabe que nós sabemos que é uma pergunta. O furor nos zomba, faz sentido o Cícero, em meio lá ao Senado e aos senadores, diante de Catilina, depois de perguntar a ele por quanto tempo ainda ele vai abusar da paciência deles todos, faz sentido em seguida ele falar assim, ó, Catilina, o furor nos zomba? Não faz muito sentido essa pergunta, né? Está faltando alguma coisa. E aí, a gente tem que procurar aqui, dentre as opções que nós temos, o que é que está faltando. Então, eludo, o verbo, a gente já usou, né? Que o verbo zombar, vamos tirar. O pronome nos, que é um pronome pessoal, também nós já usamos. O substantivo furor, também já usamos. O que resta aqui? Resta o advérbio há quanto tempo, o advérbio ainda e esses dois pronomes aqui, este, teu. Então, o advérbio nós vamos deixando sempre por último, nós vamos partindo sempre do que é mais importante. Começamos no verbo, certo? O verbo zombar. O que o verbo zombar nos traz? Tem alguém que zomba, alguém que é zombado. Nós já encontramos aqui. O que é a próxima coisa em questão em nível de importância aqui? São os pronomes. Se tivesse adjetivos aqui, a gente tentar concordar os adjetivos com alguém. Como não tem adjetivos, nós vamos tentar concordar esses dois pronomes aqui, ó, este e teu, com alguma dessas palavras. Então, vamos começar pelo este. Será que é este furor nos zomba? Não, nem tem outra opção, né? Não tem como ser furor este nos, né? Não tem como a gente fazer essa concordância, né? Então, aqui já está resolvido, né? Tá claro aí, Priscila, isso daqui? Ficou assim. Eu achei que ia surgir uma possibilidade de colocar este com alguém mais aqui, mas nem tem.
Porque não tem como a gente concordar o pronome, pronome demonstrativo este com o pronome pessoal nos, este, nos, não faz sentido, né? Então, já achamos aqui quem é que está concordando com este. A gente procurar aonde que esse outro pronome aqui, possessivo, teu, onde que ele vai encaixar. Consegue aí ter alguma ideia, Priscila? Este teu furor, né? Não tem muito segredo, né? Este teu furor nos zomba? Mas aí, Priscila, fica a pergunta. A gente fechou aqui, beleza. Achamos muito fácil aqui um Não, lugar do latim para o português é mais fácil. Agora, o difícil é do português para o latim, né? Ah, Que sim, aí né? tem que Aí, lembrar essa inversão. Sempre vai ser, por exemplo, verbo, depois, aliás, essa ordem inversa do substantivo, depois o sim. pronome, depois. Qual que tem assim uma regrinha? Não, o latim, claro que não é uma desordem total. Há certos princípios que regem a estrutura. Só que o latim ele tem uma liberdade muito grande, porque ele tem os casos. Por que que nos é o objeto de zomba? Porque no latim ele está no acusativo, né? Que eu estou deixando aqui, dando um passo além do que a gente está fazendo. Estou falando já dos casos. Se a gente não fizer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, como que a gente vai traduzir do latim para o português? Conhecendo os casos. Nos, ele em latim, ele é acusativo. Acusativo, geralmente, tem outras traduções possíveis, mas geralmente nós traduzimos o acusativo para o objeto direto. Então, o verbo zombar em latim, ele pede um objeto que está no acusativo. A gente vê que a palavra nos em latim é acusativo. Então, ela certamente é o complemento de zomba. Aqui a gente deduz, como eu disse, pensando, né? Raciocinando a frase aqui, sobre a frase, vendo as possibilidades que a gente tem. Mas, para além dessas possibilidades de fazer isso que a gente está fazendo, tem a possibilidade da gente conhecer a gramática e traduzir isso por meio da gramática. Só que aí que está, e foi uma coisa que eu aprendi com o Rafael Falcão, que é muito importante, que no começo, eu não digo que eu desprezei, mas eu não entendi. Ele falava assim, olha, quando você conhecer toda a gramática de uma língua, você conhece ela de cabo a rabo. As dúvidas que você tiver, elas vão estar nesse nível que a gente está tratando aqui. Vai estar no nível do contexto, né, de você olhar para a linguagem, para o que está escrito e refletir sobre aquilo, para você encontrar as possibilidades reais do que o autor está escrevendo. Então, a gramática, ela ajuda, claro, evidente, né? Não é à toa que eu estudo gramática e que o próprio Rafael fez um curso a respeito, não de gramática, mas do estudo que leva em conta a gramática, né? Então, a gramática resolve boa parte dos problemas, mas não todos. Ela não vai resolver tudo. Tanto é que vira e mexe, algum autor, ele sempre está criando novas possibilidades que a gramática não contempla, né? Os poetas fazem isso. Os poetas inventam novas estruturas, eles não tiram do nada. Essas estruturas já estavam lá, já eram possíveis, né? Já estavam lá no horizonte da linguagem. Só que ninguém ainda havia pensado nelas. E aí a gramática não resolve. O que nós vamos fazer? A gente tem que procurar entender o que o poeta escreveu, ou no nosso caso aqui, o que Cícero está escrevendo. Deu para entender aqui o que eu falei? Ok. Então, por isso que, assim como o... Beleza, Carmen, obrigado. Por isso que o Rafael Falcão começa o curso não ensinando a gramática diretamente, mas fazendo esse trabalho, porque esse trabalho vai permear todo o nosso estudo. E, de fato, vai. Como eu disse no começo, quando ele falou, eu não queria saber disso, de descobrir pelo contexto. Eu queria aprender a gramática. Eu fazia esses exercícios no começo com raiva, mas fazia. Aí depois eu comecei a entender. Falei, cara, de fato, há coisas que a gramática não vai suprir. Você vai ter que pensar sobre o que você está lendo. Mas vamos voltar lá. Então, traduzindo aqui, a gente chegou a essa tradução aqui, né?
Imagina, Catilina está lá no Senado, Cícero está lá no Senado falando diretamente para Catilina e fazendo uma pergunta. Faz sentido ele perguntar isso aqui? Este teu furor nos zomba? Não, né? Se tem algum furor que está zombando de alguém, você não vai perguntar para alguém assim. Esse aqui é mais ou menos uma pergunta, aquela pergunta assim: você está me fazendo de palhaço? É claro que você está, né? Fica uma pergunta muito meio que retórica, né? Esse teu furor não zomba, Catilina? Ela é claro que te zomba. Ele é feito para isso. Então, assim, essa frase aqui não cabe no contexto em que a gente está. Por isso que nós temos mais 2 advérbios aqui ainda para encaixar nessa frase. Vamos começar por esse daqui. Há quanto tempo? O advérbio, ele sempre vai estar junto ao verbo, né? É adverbo, né? Para, sentido ao verbo, rumo ao verbo, em direção ao verbo. Essa é a tradução. Estou fazendo de cabeça aqui, creio que é isso. Adverbum, rumo ao verbo, em direção ao verbo. Então, o advérbio, ele vai estar sempre dando ali uma circunstância, uma condição do verbo. Então, este teu furor nos zomba. Vamos colocar aqui. Há quanto tempo? Gente, essa coisa que cabe mais no começo da frase, né? É meio óbvio nisso daqui. Há quanto tempo? Há quanto tempo este teu furor nos zomba? Né? É uma pergunta, eu acho que mais cabível, né? Do que aquelas que só que este teu furor nos zomba, acho que é mais cabível você perguntar, Cícero perguntar para Catilina. Ô, Catilina, há quanto tempo este teu furor nos zomba? Ou sei lá, Catilina, há quanto tempo você está planejando tudo isso? Há quanto tempo já você vem tentando nos enganar? Né? É uma pergunta que cabe. Só que a gente tem aqui ainda o advérbio ainda, né? A gente tem que esse advérbio para encaixar ainda no texto. Esse ainda. Advérbio vai estar sempre junto com o verbo. Então, há quanto tempo zomba de nós ainda este teu furor? Ou há quanto tempo ainda este teu furor nos zomba? Gente, eu não fiz muita pergunta porque não tem muito lado para a gente correr nessa frase aqui. Há outras frases que são mais complicadas e há mais possibilidades, né? Gera mais confusão. Essa aqui não tem muito onde a gente encaixar as palavras, é basicamente o que está aqui. Então, a gente coloca lá os 2 advérbios. Há quanto tempo ainda este teu furor nos zomba? Mas não faz sentido você deixar esse verbo aqui nesse tempo em que está, nesse contexto aqui, né? Cícero está fazendo perguntas ali para Catilina. Né? E você perguntar há quanto tempo ainda este teu furor nos zomba, quando você usa esse advérbio ainda, né? Não está muito no presente, né? Como está aqui o zomba. Há quanto tempo ainda este teu furor nos zomba agora? Este teu furor nos zomba há quanto tempo, né? Não faz muito sentido. Então, a gente provavelmente tem que mudar esse quanto tempo, né? Há quanto tempo? A Priscila matou a charada logo no começo. O que você tinha falado, Priscila? Por quanto tempo, né? Perfeito. Então, se você está fazendo uma pergunta, né, de alguém que está fazendo algo a você, você vai usar há quanto tempo, se você está querendo se referir talvez ao futuro, não faz sentido. Você vai usar o por quanto tempo ainda no futuro você vai fazer alguma coisa, né? Então, vamos colocar aqui por. Por quanto tempo ainda este teu furor nos zomba? Mas também esse zomba no presente aqui não fica muito legal, né? O que dá para fazer aqui? Alguém tem algum chute aí? Arrisca alguma coisa? A gente tem que mudar o tempo desse verbo zomba. Zomba aqui está no presente. Por quanto tempo ainda este teu furor nos zomba agora? Não fica muito bom, né? Você colocar esse advérbio. Por quanto tempo ainda, projetando a pergunta para o futuro e fazer a pergunta no presente. Esse teu furor nos zomba agora? O que você acha, Priscila? Parece que mandaram alguma coisa no chat. Vamos ver aqui. Ah lá, a Érica matou a charada. Isso daí, Érica.
Deixa eu entrar. Gente, eu estou aprendendo a mexer nesse chat aqui. A Carmen colocou, né? Por quanto tempo ainda este teu furor vai nos zombar? Ou o nos zombará? Zombará que a Érica colocou aqui, né? As duas possibilidades indicam um futuro, né? Tem alguém que está digitando? Não, não. Então, as duas possibilidades aqui indicam o futuro. Vai nos zombar. Por quanto tempo ainda você vai nos... por quanto tempo ainda este teu furor vai nos zombar? Ou, de uma forma mais culta, vamos dizer assim, né? Com a gramática, jogando o verbo para o futuro mesmo, sem fazer aqui jogar esses dois verbos, vai nos zombar, jogando para o futuro, usando dois verbos. Aqui ela coloca, a Érica, o zombará, né? Por quanto tempo ainda este teu furor nos zombará? Vamos voltar lá. Por quanto tempo ainda este teu furor nos zombará? Ou, usando aquela outra palavra, essa possibilidade aqui, enganar, né? Por quanto tempo ainda este teu furor nos enganará? Uma outra pergunta, certo? Então, deixa eu voltar aqui lá no texto original. A gente tinha aqui, ó, temos aqui, quausque tandem abutere catelina pacientia nostra. Ele já começa, até quando, enfim, né? Quausque tandem abutere, abusará catilina, paciência nostra, da nossa paciência. Quandium etiam furoriste tuos nos eludet, até quando ainda, né? Por quanto tempo ainda, furoriste tuos, iste tuus furor, né? Este teu furor, nos eludet, nos enganará, né? Ficou muito mais bonito, né? Aqui a questão que a Priscila estava falando, que a gente comentou, o latim ele traz possibilidades de você colocar a palavra um pouco mais próxima do complemento dela, um pouco mais longe, ela traz uma gama de possibilidades, o latim traz uma gama de possibilidades muito maior do que o português. Então, aqui a gente traduzir palavra por palavra, istetus, furor istetuos, furor este teu, não fica muito parecido com o que a gente usa o português, né? No português a gente tende a falar este teu furor, né? No latim não, como ele usa os casos, a gente sabe que essas palavras aqui estão concordando umas com as outras. Então, o latim pode colocar um pouco mais perto, outra um pouco mais longe, e aí a gente tem que reordená-las e ver como que fica de uma forma melhor ali para trazer para o português. Então, quando, por quanto tempo, etiam ainda, iste tuus furor, este teu furor, nos eludet, nos enganará, quem ad finem cesse frenata e actabit audatia. Vamos fazer mais esse trechinho aqui e para a gente já encerrar. Então, aqui, tranquilo, né? Deu para entender. Por quanto tempo ainda este teu furor nos enganará? Ficou claro aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse trecho? Posso seguir? Bom, vamos lá então. Deixa eu só ver se o dicionário voltou, para que vocês conheçam o dicionário também aqui. Não voltou. Por que que esse dicionário saiu assim, gente? Logo agora, né? Vou tentar abrir uma nova aba aqui. Não vai mesmo, hein? O que é isso? Bom, tudo bem. Ainda bem que eu já tinha feito aqui a tradução, né? Então, vamos para a próxima frase, que é essa daqui.
Em latim, a gente tem quem ad finem cesse frenata iactabit audacia. Uma nova pergunta. A gente vem numa sequência de 2 perguntas e ele faz uma terceira aqui. Vamos ver o que é que ele pergunta. Então, quem, o pronome relativo que, a qual, o qual, quem. Ad, preposição ad, indicando direção, aproximação, né? Como eu falei para vocês, adverbum, né? O advérbio é em direção, aproximação para adverbum, para o verbo. Então, essa preposição ad, o sentido principal, o primeiro sentido dela ali, é esse sentido de direção, aproximação. Finem vem da palavra finis is. O que acontece? Eu não vou conseguir mostrar no dicionário, não quer abrir, mas dá para vocês entenderem. Aqui na nossa frase, aparece a palavra finem. Só que se a gente for procurar no dicionário, nós temos finis is. Nós não encontraremos essa palavra finem. Por quê? Essa palavra finem, ela sofreu uma alteração aqui no seu radical. A gente tem um radical aqui, ó, fin, e um acréscimo de IS. Aqui a gente tem um radical fin e um acréscimo de EM. Esses acréscimos, essas diferenças aqui, são elas que vão dizer para nós qual é o caso em que a palavra está em latim. O que é o caso? É a função que a palavra desempenha na oração. Depois nós vamos ver todas essas coisas. Por enquanto, nós estamos nesse processo de olhar para a estrutura e tentar rearranjar tudo. Então, finem vem de finis is, é o limite, fronteiras, fim, ponto final. Cesse, o pronome reflexivo, é o pronome se, aqui numa forma duplicada, cesse, a si mesmo, né? Quando fala assim, ele matou-se, né? Ele se matou, ele matou a si mesmo. Suicidou-se, né? Daí vem o verbo suicidar-se, matar-se a si mesmo. Efrenata é um adjetivo, desenfreado, sem freio, desregrado. Iactabit, olha lá, ó, olha como que aparece aqui no texto para nós. Iactabit. No dicionário, nós vamos encontrar iacto, iactare, é o verbo lançar, agitar, gabar. Eu queria abrir o dicionário também, porque o verbo, principalmente o verbo, né, as outras palavras, os substantivos também, os adjetivos também, mas o verbo, ele sofre, conforme ele vai sendo usado, o verbo ele vai sofrendo alterações. Então, ele começa com um determinado significado, e aí os autores vão usando esses significados, a língua corrente vai sendo usada, e daquele primeiro significado, ele vai adquirindo outros significados que são os sentidos figurados, né? Até chegar lá nas figuras de linguagem. Então, olha aqui. Iacto, iactare, vem de lançar. Lançar iacto, lançar algo, né? Jogar para frente. Você, sei lá, pegar um controle aqui e lançar. Quando você joga algo, você está agitando, né? Você está mexendo nesse algo, né? Esse algo estava aqui quieto, eu joguei, eu agitei esse negócio. E aí a gente chega até no sentido depois de se gabar. Se gabar vem de se lançar para frente, né? De se colocar, de se colocar à frente dos outros. Então, olha aí como que os usos vão... como que o uso vai dando outros sentidos, né? De lançar, você vem para agitar, de agitar, você vem para gabar, né? Você se gabar, né? Se achar o gostosão. E depois a gente vem aqui na palavra audácia. Audácia, né? Tá meio que óbvio que é audácia, um substantivo feminino. A audácia, a tradução dessa palavra é o impulso da alma que nos leva a cometer ações extraordinárias, desprezando obstáculos e perigos. Então, o que acontece? Por que eu pus essa tradução, esse significado de audácia aqui? Porque, às vezes, tem algumas palavras que são tão óbvias para nós, né, que a gente usa elas, as usamos no nosso dia a dia, só que a gente não sabe, de fato, o significado delas, né? Então, por exemplo, quando eu pensei assim, ó, audácia, o que é audácia de fato? Né? Eu uso essa palavra no contexto correto. Se for para mim escrever uma frase que tem a palavra audácia, né, eu posso falar assim, olha,
fulano era muito audacioso. Mas, assim, qual é o real sentido? Qual é o primeiro sentido de audácia? Aí, às vezes, eu vou lá e procuro, porque é bom a gente ter conhecimento do sentido real da palavra, porque depois, quando a gente for usar essa palavra num determinado contexto, a gente usa com mais, nós poderemos usar com mais propriedade. Se a gente parar para pensar, a gente usa muita palavra no nosso dia a dia que a gente não sabe de fato o sentido, né? Sei lá, você pode escrever uma frase aí e aí pare para analisar cada uma das palavras que você colocou. Vai ter algumas que você e tente, né, pensar no significado, no real significado, sentido daquela palavra. Você vai ver que tem algumas palavras que você não sabe, né? Você fala assim, cara, eu sei usar essa palavra nesse contexto, mas eu não sei o que ela significa em si mesma, né? Aí a gente vai lá no dicionário e, bendito dicionário, e procura. Deixa eu só mostrar o dicionário que eu uso para vocês aqui, que pode servir a vocês também. Aqui é o Aulete, esse é online, esse aqui não falha não. Então você coloca lá, audácia. Aí ele vem com o sentido aqui. Só que aqui do lado tem uma aba aqui, uma janelinha do lado, é o verbete original. Eu sempre procuro aqui porque é o sentido mais antigo, né, da palavra. Então, olha lá, impulso da alma que nos leva a cometer ações extraordinárias, desprezando obstáculos e perigos. E daí vem o quê? Ousadia, atrevimento, denodo, ardidez, intrepidez, valor, fortaleza de ânimo e tal, e vai ganhando outros sentidos conforme vai sendo usado. Então, a audácia pode ser um impulso da alma que nos leva a cometer ações extraordinárias, tanto para fazer coisas boas, quanto para fazer coisas ruins. A gente pode ser audacioso numa boa ação e a gente pode ser audacioso numa má ação, né? Que é mais o sentido aqui de Catilina. Catilina está sendo audacioso no que ele está fazendo. Ele está tentando derrubar a República por meio de um golpe. Ele tem audácia, né? Só que é uma audácia para algo ruim, né? Então, vamos voltar lá. Alguma pergunta, gente? Coloca aqui no chat. Se sim, se tem alguma pergunta. Se não tiver, coloca só um não, que a gente vai seguindo aqui. Bom, vamos lá então. Perfeito. Então, nós estamos aqui no trecho. Quem ad finem sesse frenata iactat audacia. Audacia, substantivo feminino, audácia, ousadia. Seguindo o conselho que eu falei ali, né, que eu recebi do professor Rafael Falcon e estou passando a vocês, a palavra mais importante daqui é o verbo. Qual é o verbo aqui? Quem é verbo? Não. Ad é verbo? Não. Finem é verbo? Não. Cesse? Não. Efrenata? Não. Iacto, verbo, lançar, agitar, gabar. Então, vamos começar pelo verbo. Só uma coisa aqui, traduzindo palavra por palavra para o português, ficou assim, ó. Ó lá, quem ad finem cesse efrenata iactabit audacia. Qual para fim a si mesmo desenfreado lançar audácia. Tem sentido isso daqui, gente? Não tem, né, no português. A gente, ó, traduzindo palavra por palavra, na ordem em que nós encontramos em latim. Qual para fim a si mesmo desenfreado lançar audácia. Não tem sentido. Então, a gente tem que achar um sentido para isso aqui, usando princípios racionais, usando o bom senso. Então, nós começamos sempre pelo verbo, lançar. Ó, para a gente dar uma encurtada aqui, ó, nós vamos usar o sentido de gabar. Isso, Carmen, não tem sentido. De fato, né? Qual para fim a si mesmo desenfreado gabar audácia? Não faz sentido. Então, gabar. O que esse verbo aqui traz para a gente, né? Gabar, quando você pensa em gabar, né? Em pessoa louvar, né?
pessoa, quem louva, louva alguma coisa, ou quem louva, louva a si mesmo. No sentido da, né, audácia ali, né? Um tipo de audácia é gabar-se, né? É você se colocar à frente, você ter uma audácia que faça com que você presuma de si mesmo, né? Então, a presunção, talvez. Então, gabar. Tem que ter alguém que gaba, né? Quem será que é que gaba aqui? Deixa eu só deixar mais próximo aqui. Vamos ver as possibilidades que a gente tem aqui para ser o sujeito da nossa frase. Será que é qual? Qual gaba? Não. Fim? O fim gaba? Será que é a audácia? A gente tem que procurar um substantivo. Quem, pronome aqui. No acusativo, não pode ser. Ad, preposição. Preposição não pode ser sujeito. Finem, finis, o limite. Será que é o limite que gaba? Não faz muito sentido, né? O limite gabar-se a si mesmo. O limite é um ponto final, uma fronteira, uma divisa. O limite não vai se gabar. Será que é a si mesmo que se gaba? A si mesmo gaba? Né? A si mesmo não. Pode ser que alguém se gaba a si mesmo, né? Pode ser isso. Isso aí, Carmen, a audácia. Oi? Eu ia falar assim que ao invés de qual, pode ser que também, né? Que aí ficaria que audácia desenfreada a gabar a si mesmo. Isso, poderia ser também, né? Mas aí, que audácia, né? Você tá no sentido, né, de demonstrar, né? Quando você fala assim, que audácia que... Só que aí não cabe numa pergunta, né? Você fala assim, que audácia que gaba a si mesmo, hein? Né? Não é Ah, tá. É uma uma pergunta. pergunta, né? Oi? Agora que eu vi que era pergunta. É uma pergunta, não cabe, né? Muito você falar assim, que audácia que se gaba de si mesmo, né? É uma pergunta indireta, né? Você, talvez, né? Você meio que dando um sentido retórico, né? Assim, que audácia, hein? Né? Mas não cabe muito. Então, quem foi que falou aqui? A Carmen, né? A Carmen falou que a audácia, né? Vai ser, de fato, que sobra. Adjetivo aqui, o desenfreado. Pode ser o desenfreado que gaba? Né? Só se fosse o desenfreado no sentido de um substantivo. Aquele que é desenfreado. Mas desenfreado, sem freio, desregrado, é um adjetivo. Um adjetivo ele não pode ser sujeito. Vamos pegar o adjetivo... Nossa, não vai me vir nenhum, gente. Eu sou péssimo para dar exemplo, mas eu tenho que buscar alguma coisa aqui. A linda, a bela se gaba, né? A bela, pode ser, a gente pode usar isso, mas é a bela alguma coisa, né? Tem que ter um substantivo com esse a bela flor, a flor que é bela, a bela rosa, né? A bela rosa. Então a gente não pode colocar aqui o adjetivo para ser o sujeito, tem que ser um substantivo. E o substantivo que a gente tem aqui é audácia. Então, a audácia. Vamos deixar aqui no presente, ó, gaba. Só que a gente está vendo, né, que ele está fazendo algumas perguntas no futuro, talvez a gente pudesse deduzir que estivesse no futuro. Mas vamos deixar no presente aqui por enquanto, né? Então, a audácia gaba, né? Aqui fica meio implícito, né, que a audácia, ela gaba a si mesma, né? A gente até tem o cesse aqui, né? A audácia gaba quem? Não, a audácia gaba quem? Não. A audácia gaba o fim? Não. A audácia gaba a si mesma? Né? Faz mais sentido. Então, a audácia gaba a si mesma. Gente, eu vou fazendo aqui um pouco mais rápido, porque senão fica muito longo, né? A gente ficar toda hora parando, perguntando, vendo cada uma possibilidade, fazendo coisas erradas só para vocês verem. Então, eu já vou dando mais ou menos sentido aqui. Se tiver alguma pergunta, pode parar e interromper a qualquer hora. Então, a audácia gaba. A audácia gaba o quê? Gaba a si mesma. Né? Então, gaba já foi. A audácia já foi. A si mesmo já foi. O que falta aqui? Qual, para, fim, desenfreado. Então nós temos aqui um adjetivo, desenfreado, sem freio.
Quem é que pode ser aqui que concorda com esse adjetivo desenfreado? Será que é audácia desenfreada, gaba a si mesma, ou é audácia, gaba a si mesma desenfreada? Olha lá, falem vocês aí, o que vocês acham? Ó, vou repetir aqui, ó. Será que é a audácia desenfreada que gaba a si mesma? Ou será que é a audácia gaba a si mesma desenfreada? A si mesma desenfreada? Será que a si mesma é desenfreada? Não, só quem pode ser desenfreada aqui, sem freio, é a audácia, né? A audácia desenfreada. Então, já achamos um lugar aqui para esse desenfreado. Temos que lembrar que estamos diante de uma pergunta, né? Vamos ler aqui num tom de pergunta, que a gente fez até agora. A audácia desenfreada gaba a si mesma? Né? Faz sentido você perguntar isso? Olha, o seu orgulho desenfreado, ele está se gabando, Catilina? É um tom muito polido, né? Ou falso, né? Irônico. A audácia desenfreada gaba a si mesma? Não, nós vimos ali que Cícero está usando um tom enérgico. Ele está confrontando Catilina ali sem medo, sem dó, nem piedade. Olha lá. Cousque tandem abutere, Catilina, paciência nostra. Até quando, enfim, abusará, ó Catilina, da nossa paciência? Quando etiam furoriste tuus nos elude? Até quando? Por quanto tempo ainda este teu furor nos enganará? Aí faz sentido ele vir em seguida e falar isso daqui. A audácia desenfreada gaba a si mesma, Catilina? Não, fica um tom muito polido, né? Fica meio fora do contexto que a gente vinha percebendo até então. Então, a gente tem que reformular isso aqui, ó. Qual para fim? Deixa eu deixar para baixo. Qual para fim? Faz sentido isso aqui em português? Não. Será que é para qual fim? Esse para, que vem dessa preposição ad, às vezes ele pode ter o sentido de até, né? Então, seria alguma coisa assim. Até qual fim? Fim, a gente viu que pode ter aqui a tradução de, pode ser traduzido por limite, fronteira, fim, ponto. Então, até qual ponto? A gente pode trocar aqui qual pelo quê? Até que ponto? Né? Então, de qual para fim, a gente chega até a tradução de até que ponto, né? Até que limite, até aonde, né? Até que ponto a audácia desenfreada gaba a si mesma? O que vocês acham que dá para a gente mudar aqui ainda? Já vou falar aqui, pergunta mais direta. No verbo, o que dá para a gente mudar no verbo? Palpites aí, ó, ou não? Bom, vamos seguindo aqui então. Então, alguém colocou alguma coisa, né? A Érica, se gabará. Isso daí, a gente estava lá com orações, fazendo perguntas para o futuro, né? Até que ponto abusará? Até quando este teu furor nos enganará? Até que ponto a audácia
desenfreada, se gabará a si mesma, né? Vamos jogar para o futuro também. As perguntas estão aqui para o futuro, até onde, né? Só que as perguntas estão no futuro num tom numa ideia de que Cícero está dando um ponto final. Não é que Cícero, de fato, quer saber onde vai isso daqui, né? Quando ele fala aqui, ó, até quando, enfim, Catilina abusará da nossa paciência? Né? Ele não está querendo saber, olha, Catilina, eu sei que você vai abusar, cara, eu sei que a gente não tem o que fazer, mas até quando você está pensando em fazer isso? Não é um diálogo assim, né? Até quando você vai abusar da gente? Não, o negócio dele é aqui. Até que ponto, enfim, finalmente você vai abusar? Ou seja, eu estou dando um basta. Né? Ou você para com isso, ou eu vou dar um jeito de parar. Então, o tom, como eu disse, isso nos leva a crer aqui o tom que ele estava muito enérgico, né? Até que ponto você vai abusar? Chega. Quando et sem furorice tuus nos eludes? Por quanto tempo ainda? Chega, Catilina, chega. Esse teu furor nos enganará. Não vai enganar mais, chega, acabou. Aqui eu dei um basta, dei um ponto final. Até que ponto a audácia desenfreada se gabará? Ela não vai se gabar mais. Né? A gente está aqui para acabar com isso. Então, Cícero, ao que me parece, são desse tom a sua fala. Vamos voltar lá no Word. Pessoal, estamos aqui no finalzinho já, tá? Só mais esse trechinho aqui e a gente encerra. Então, até que ponto a audácia desenfreada gabará a si mesma? Ou até que ponto a audácia desenfreada se gabará, né? Como disse a Carmen, se eu não me engano aí, né? Que foi o que falou a Carmen ou a Érica. Então, até que ponto a audácia desenfreada se gabará? Então, aqui vocês veem que a gente chega a uma tradução possível e muito lógica, fazendo o quê? Traduzindo as palavras diretamente do latim e rearranjando da melhor maneira possível, pensando a respeito, né? Refletindo sobre o que nós estamos lendo. Então, essa é a chamada leitura, que o Rafael Falcão chama de leitura sem gramática, usando princípios universais da gramática. Sempre atentando, né, prestando atenção ao que primeiro? Ao verbo. O verbo sempre vai trazer para nós as possibilidades que estão ali implícitas, né? Quando eu falo, por exemplo, o Érica, deu. A Érica vai falar, ô Guilherme, deu? Quem deu? Fala assim, olha, a menina deu. Ô, Guilherme, ela deu o quê? Né? O verbo pede outras referências. A menina deu uma bola. Mas ainda falta alguma coisa, né? Nesse verbo deu. Quem dá alguma coisa para alguém. A menina deu uma bola para quem, Guilherme? A menina deu uma bola para o seu filho, para o seu amigo, sei lá. Então, sim, sempre a gente, quando nós formos traduzir, sem o uso da gramática, né? Com a gramática a gente consegue fazer de uma outra forma, mas é como eu disse, ainda depois de conhecer toda a gramática, nós vamos ter que voltar neste ponto aqui. Depois de 5 anos estudando gramática, quando eu travo em alguma questão, pode ser algum ponto da gramática que eu ainda não conheço, ou pode ser que eu esteja pecando ali na tradução, não prestando atenção direito no contexto, nas possibilidades que estão implícitas ali na frase. Certo? Então, essa é a tradução sem gramática. Eu creio que a gente pode encerrar por aqui. Talvez um comentário interessante aqui, mais sobre o estilo de Cícero, que seja bacana a gente prestar atenção, é o seguinte, Cícero começa aqui, ó, quausque tandem, eu vou ficar repetindo isso aqui, a gente tem que repetir sempre, tá, gente? Eu já repeti esse trecho umas 10 vezes, mas quanto mais nós repetimos, mais a gente assimila isso daqui, mas a gente torna parte de nós mesmos, né? Então, até quando Catilina, enfim, abusará da nossa paciência? Então, quando seu filho aí estiver fazendo uma arte, né, se ele se chama José, como o meu, você fala, José, até quando, enfim, você vai abusar da minha paciência, moleque? Estou usando as referências de Cícero ali, né? Querendo matar meu filho, não, pelo amor de Deus, porque Cícero queria matar Catilina, né? Então não dá para usar nesse contexto. Brincadeira, mas olha, Cícero começa aqui, ó. Quousque tandem abutere Catilina paciência nostra? Até quando Catilina, enfim, abusará da nossa paciência? Ele está direcionando a sua fala para quem? Para Catilina.
Aqui na outra frase, o que ele faz? Ele poderia manter a sua fala direcionada à Catilina. Ele ainda mantém, na verdade, a pergunta ainda é para a Catilina. Só que ele põe um outro sujeito. Olha aqui, por quanto tempo ainda este teu furor? Então, Cícero demonstra conhecer ali os movimentos psicológicos de Catilina. Cícero passa não a se referir, não a se direciona a Catilina propriamente dito, mas aos seus movimentos interiores, né? Até quando, ó Catilina, tu nos enganará? Ele podia escrever isso, né? Por quanto tempo ainda, quando etiam, Catilina, por quanto tempo ainda, ó Catilina, tu nos eludet, tu nos enganará? Mas o que faz? Ele se refere ali a um movimento de Catilina, né? Por quanto tempo ainda este teu furor? Você tem um furor, Catilina. A gente vê, né? É um movimento que está aí dentro de você. Então, Cícero passa a se direcionar não diretamente a Catilina, mas aos movimentos de Catilina, né? Isso dá um tom muito diferente para a conversa, né? Vamos pensar numa frase aqui. Você falar para uma pessoa, ô Pedrinho, até quando você vai ficar me enrolando? É diferente de você falar assim, ô Pedrinho, até quando este teu desejo de me enganar vai? Até que ponto esse teu desejo de me enganar? Até onde ele vai? Você trabalha com o movimento interior da pessoa, né? Então, você demonstra um conhecimento muito grande. Olha, eu sei do que você está fazendo, eu sei do que você sente, eu sei do que você está pensando, né? Então, Cícero faz isso. Por quanto tempo ainda este teu furor, essa tua ira, essa tua raiva vai nos enganar? Quem ad finem sese frenata iactabit audacia? Até que ponto a audácia desenfreada, né? Não é qualquer audácia, não. Eu poderia dizer, até que ponto a tua audácia se gabará? Mas não é qualquer audácia. Até que ponto essa tua audácia desenfreada? Você é audacioso, mas a tua audácia não tem limite, não tem freio. Você não para, Catilina. Mas nós estamos aqui. Eu vou te parar, eu estou aqui. Cícero está aqui. Eu vou te parar, Catilina, né? Se a tua audácia não tem freio, chegou o freio, né? Cícero chegou lacrando. Chegou o freio aqui para você, Catilina. Eu vou te parar, né? Sua audácia não tem freio em si mesma, né? Ela não olha para si e vê limites. Mas eu estou aqui, né? Nós estamos aqui. Os senadores estão aqui. Depois a gente vai ver que tem outras coisas ali que deveria fazer com que essa audácia de Catilina tivesse freio. Mas mesmo assim, Catilina era tão abusado, estava tão determinado, que mesmo diante de várias circunstâncias que indicassem a ele, a melhor opção para ele era desistir do seu plano, ele não para, ele vai até o fim. Tanto é que ele morre após Cícero decretar a sua morte. Ele foge, tenta se armar para a batalha, e ele é pego ali, não se entrega, né? Vai à luta e morre no campo de batalha. Ao contrário de Cícero, que também fugindo depois de uma perseguição de Marco Otávio, se eu não me engano, agora fugiu o nome, mas é Marco Otávio, falso engano. Marco Otávio manda matar Cícero, e Cícero, quando é pego pelos soldados, ele se curva diante de Marco Otávio, aliás, dos soldados de Marco Otávio. Que é isso daqui, meu Deus do céu? Bom, não atrapalha, deixa aí. Cícero se curva diante dos soldados que vão matá-lo e diz isso daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque é uma frase muito, muito emblemática de Cícero. Cícero se curva, Cícero tenta fugir, soldados alcançam Cícero. Isso aqui depois, né? Depois de tudo que aconteceu aqui, aconteceu outras tantas coisas, está na aula passada, tem explicação, mas Cícero, quando ele é pego, ele se curva e diz, não há nada de adequado no que está fazendo o soldado, mas tente me matar adequadamente. Cícero não resiste e morre ali como um homem
um homem corajoso, de honra, de valor, né? Ao contrário de Catilina, que mesmo diante de todas as misérias que ele está aprontando ali, ele ainda vai até o fim. Ele tem uma audácia desenfreada, né? Cícero traduz bem ali os sentimentos, os movimentos psicológicos interiores que Catilina tem. Pessoal, acho que aqui dá para a gente encerrar. Alguma pergunta, alguma questão? Nenhuma, Guilherme. Obrigada, viu, aí pela sua disposição. Foi ótima a aula, viu? Eu que agradeço, viu? Obrigada. Eu que agradeço pela presença de vocês. Espero que na próxima aula vocês possam voltar. Só para mostrar aqui para vocês, na próxima aula nós vamos continuar esse trecho aqui, ó. Nós paramos aqui, né? Eludet, e vamos, aliás, audacia, depois nós vamos traduzir mais esse trecho aqui todo. Não sei se na próxima aula fazer tudo, mais um pedaço, se eu vou falar mais um pouco da vida de Cícero. Conforme eu for aqui estudando ao longo da semana, eu vou preparando as aulas. Podemos ver aonde? Aula passada. No grupo do Telegram. Telegram. Cada hora eu falo de um jeito. Carmen, você está lá no grupo ou não? Você faz parte do grupo? Tá lá, então. Tá, Carmen? Tá lá. É a última postagem. Se você... pode ser, Carmen e Érica, que por vocês terem chegado hoje, eu acho que não vai acontecer isso, mas pode ser que chegando lá no grupo, vocês não encontrem a aula passada. Aí vocês me chamem lá no particular que eu mando para vocês. Eu mando lá de novo no grupo, tá? Porque eu acho que é alguma coisa assim. Por exemplo, eu mandei a aula semana passada. Passa uns dias, para quem chegou recentemente no grupo, não consegue encontrá-la, só o pessoal que já estava. Aí eu envio de novo, tá? Aí eu ponho lá aula 1, vou enumerar isso daqui, aula 2, e a gente segue na semana que vem com aula 3, 4, 5, e aí vamos continuando. E, gente, só a última coisa, prometo aqui, porque eu queria ter feito isso no início esqueci, eu queria aqui fazer um agradecimento público, né? Essa aula vai ficar salva, para quem for assistir depois. Eu só estou estudando isso, Carmen, essa é a aula 2. Só estou aqui no trabalho de latim, fazendo essas aulas, estudando, dedicando um baita tempo para estudar, para desenvolver nesses níveis de linguagem, por causa do professor Olavo. Então, infelizmente, ele veio, né, a falecer no dia de ontem. Foi com muito pesar que eu recebi essa notícia, porque, embora eu não tenha conhecido ele presencialmente, é um homem que me ajudou assim, de uma forma absurda. Eu estava falando com a Priscila. Então, deixo aqui, né, os meus agradecimentos públicos ao professor Olavo, que tanto me ajudou. Tudo que eu faço hoje, a família que, graças a Deus, eu tenho construído, o trabalho que eu tenho construído, é tudo fruto do trabalho, dos esforços do professor Olavo. Sem ele, a minha vida, gente, seria... eu não sei o que dizer, sinceramente. Seria algo muito diferente do que é hoje. Então, professor, que Deus possa ter recebido o professor Olavo na eternidade, que ele descanse em paz e que a gente aqui possa continuar a boa obra que ele iniciou também. Então, gente, fica com Deus. Uma ótima, uma excelente noite a vocês. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.